Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Tudo bom? Quem fala aqui é a Júlia. Eu Aham. sou suplente da sessão. Aí eu tô Ah, esperando para ver se o Felipe entra, tá? Felipe? O Felipe não é o líder da sessão? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Felipe Felipe, Vasquez, isso, isso. tá ok? Tá bom meu áudio? Tá Nossa, ok, tá tanto perfeito. tempo que eu não, não faço reunião assim. Oi, Ademar, tudo bem? Oi, professora Gabriela, bom dia, tudo E bem? aí? Tudo jóia. Eu tinha te mandado um negócio porque eu fui olhar na minha. Não, na aba moderadores. Eu falei, mas não tá aqui o link do Zoom. Aí depois eu fui lá na minha agenda e encontrei, por isso que eu deletei a mensagem. Ah, legal. Estava no minha agenda e não no. Sabe que no sistema tem moderadores? Eu achei que estava ali, né? Aí eu, meu Deus do céu, cadê o. Como é que eu vou entrar? Mas deu Está tudo tudo certo. certo aí. Que bom que a Júlia já está aí, né? No caso de o Felipe não conseguir, é porque o Felipe ele está tentando lá utilizar algum computador da FEA e aí ele deve entrar aí, eu acredito. De qualquer forma, se ele não conseguir, a gente já está aí com Sim. a Júlia, que já está de prontidão. Obrigado, viu, Júlia? Ah, imagina, tô só Mas aí só trocando o fundo aqui. me explica um pouco o que eu não entendi. Eles não vão apresentar, vai passar o vídeo, é isso? Isso, exato. É a Júlia que vai dar esse suporte, né? E o Felipe, se ele entrar também, né? Os vídeos, eles são passados, né? E após o vídeo, os alunos, Tem eles... 8 minutos. O vídeo, ele já tem 8 minutos, né? Ou de Deixa eu 7 a oito verificar o tempo. e pouquinho, né? E aí a Júlia vai fazer esse trabalho, né? De passar o vídeo, né? Você pode ficar totalmente tranquila. Ela já vai compartilhar o vídeo, compartilhar a tela, dar o Não, mas play. tá, eles não E vão aí, apresentar, então. eles não vão Tem um. apresentar, vai Isso. passar o vídeo. Aí depois que passa o Tem vídeo, a- aí você vai as perguntas. moderar, Uhum. discutir o trabalho, né? Se alguma outra pessoa também quiser falar alguma coisa, né? Dar alguma contribuição, pode também, alguma pessoa que estiver na sala, outros autores dos outros artigos, né? Boa. E aí tem aquela discussão, tá bom? E aí depois passa para o próximo artigo. Você viu Bom ali dia, que só tem três, né? Oi, Fernando. Tudo tudo bem? bem? Já está pronto aí, né? Apostos. Boa. Estava ouvindo vocês. Gente, bom dia. Deixa eu só fazer um comentário para agregar no que o Ademar disse. A última sessão, o último trabalho, ele não tem vídeo. Então aí as pessoas apresentam normalmente, tá? Ah, tá. A da Laís. São 8 minutos. Isso. E aí, você viu, né? Que tem só três, então a gente vai acabar um pouco antes, né? É isso mesmo. Aí Tá. no Uhum, final, aí pode conduzir com discussão, né? Mas o que está uhum. preconizado a princípio são 8 minutos de apresentação Isso. e E 8 minutos 8 de de discussão. discussão. Uhum. Aí no fim, aí conduz como for melhor para a equipe, tá ok? Tá bem. Tá ótimo. 3 minutinhos. A sala vai ser fechada ou ela fica aberta o tempo todo? Por exemplo, se alguém quiser assistir no meio da sessão, pode entrar? Pode Ou entrar. mesmo, por exemplo, se a Laís chegar um pouquinho mais tarde, vai estar aberto para entrar. Vai, vai. Tá. Eu vou aproveitar que tem esses minutinhos. Eu posso perguntar sobre hoje à noite? Tem 2 minutos ainda. É, eu vi que está marcado a premiação para as 19, mas o pessoal vai sair da fé às 5. Eu imagino que eles vão chegar antes, né? Aí pode já entrar ou vai ficar todo mundo esperando a abertura das portas às 7? É isso, eu Porque, não sei, porque eu não vou estar lá. porque eu vi ali que o ônibus sai às 5, né? Não vai demorar duas É. horas para chegar no Museu do Ipiranga, né? Quer Ah, é dizer, verdade, esperamos. vocês, Não vocês vão ao sei. museu hoje, né? É, é.
Em Aí eu todos fiquei os pensando se vai eventos, abrir por acaso. Eu acho que vai ficar aberto, né? E aí, se a pessoa chegar tipo 6h30, pode entrar já, né? sim, sim, tem pessoas, né, com a camisa do SEMEAD lá, dando instruções, né, com certeza vai estar aberto muito tempo antes, né, ninguém não me passou essa informação, mas Tá. ontem, por exemplo, a gente teve a abertura, né, teve a orquestra sinfônica e tal, Aham. e funciona dessa forma, tinha gente com camisa do SEMEAD, é, porque não foi na fé também essa abertura, foi Sim, e aí o pessoal estava instruindo, olha, é por aqui, é por ali, né? Para quem não conhece, e com certeza ele estava aberto antes. Então, acredito que vai. deve funcionar Uhum, da mesma forma. tá ótimo. Para quem não teve oportunidade ainda, o museu, depois da reabertura, ficou fantástico, tá? É um show de reforma. Conseguiu? Você conseguiu o ingresso? Que é bem. Abre os lotes só de sexta, né? Não, normal, já normalizou bastante. Eu fiz Ai, uma que bom! visitação, bom, eu moro em São Excelente. Paulo, né? E o que, assim, a tônica do negócio é que o museu ganhou um acesso por baixo. Antigamente você entrava pelo prédio Isso, pela antigo, assim, na escadaria, frente, né? exato, E hoje você exato. entra por baixo, né? Que é um conceito arquitetônico de vários museus, né? E entra por baixo, tem toda uma recepção moderna, harmonizada com a arquitetura original do De lá, museu. aham. Então, é um outro visual. É bem Que bacana de ver, bacana, né? que legal, que legal. Hoje vai ser uma baita experiência. Se Deus quiser, aproveitem os que forem. Você não vai estar lá. Então, por uma coisa, eu ia participar presencial, mas eu acabei por uma questão de saúde, eu Ah, tive que aham. participar online durante do congresso. Então, eu Aí você estava está tendo em. que fazer Aham. opção já na inscrição, né? Legal. Bom, gente, desculpa a voz, é porque comecei a falar agora e a voz fica rouca assim, né? Deixa eu beber uma água aqui. Bom dia. Bom, eu vou dar início então à sessão, porque o Felipe realmente está com dificuldade, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia Pinto de Carvalho, eu sou doutora pela EASP e atualmente eu faço pós-doc na EASP também na área de gestão de operações, mais especificamente em vulnerabilidade de comunidades expostas a catástrofes ambientais, que é isso tudo que a gente está vivenciando agora, né? Junto com o pessoal lá do CEMADEM e tal. Só que aqui nesse evento eu me inscrevi só como voluntária para acompanhar as sessões mesmo, ok? Então, vamos começar com a nossa primeira sessão. Nós estamos na sala online número 32, e o primeiro trabalho é o 541. Tomara que eu não tenha problema de compartilhar o som, porque ontem deu problema. Vamos lá. É o trabalho 541, a centralidade das organizações de manutenção aeronáutica em sua rede e a relação com a cultura de segurança. Abrindo aqui, um minuto. Só um minuto. Share. Aqui. Vamos dar essa primeira aqui. Ok, todos vendo? Vocês conseguem ouvir, gente? Ah, que bom, porque ontem não estava funcionando. Não sei por quê. Não, Acho eu que é não porque ouvi, estava na tela. não, eu só te ouvi, eu não ouvi nem nada do vídeo. Eu não ouvi nada do vídeo. Eu só estou ouvindo você por enquanto. Eu Não sei também. se os demais. É, boa. Peraí. É esse o problema que deu ontem. Aí eu fiquei de resolver isso no meio da tarde, porque eu não sabia que eu ia pegar essa sessão essa hora, né? Vou tentar de novo, só um minuto.
Será que tem alguma coisa aqui do share? Alguém sabe, gente, além do share vídeo, tem alguma questão no share do áudio? Sim, você tem que Eu fazer acho que uma sim, marcação na hora de compartilhar. Uns tiquezinhos embaixo, escrito assim, compartilhar som. Ah, é? Então só um minuto, gente, peraí. Isso, na hora de compartilhar, tem umas no canto de baixo esquerdo, se não me engano, compartilhar som, compartilhar áudio, acho que é isso. Peraí. Ai, gente, ninguém merece. A pessoa tem esse tipo de dificuldade. Ah, obrigada. Agora vai, eu acho. Show, né? Desta sessão do CMA de 2023. Ouviram? Ah, que bom. Então agora sim, Sim, deu gente. certo, deu certo. Vamos começar, tá bom? Obrigada. Olá, participante desta sessão do CMA de 2023. Meu nome é Fernando Grobman, eu participo do programa de doutorado em Administração da FEA USP, sou um dos autores deste artigo, e o outro autor é o professor doutor Márcio Cardoso Machado, que é o coordenador do PPGA de Administração da Unip. O título do nosso trabalho é A Centralidade das Organizações de Manutenção Aeronáutica em sua rede e a relação com a cultura de segurança. O objetivo do trabalho foi investigar a difusão ou a adoção, né, da cultura de segurança, que é aferida pela implementação de sistemas tipo Safety Management System, SMS, nas organizações de manutenção de aeronaves. A questão de pesquisa que norteou o nosso trabalho foi qual a relação entre posição ou relacionamentos das organizações de manutenção aeronáutica, as OMAs, em uma rede dessas organizações e o envolvimento delas com a cultura de segurança. A cultura de segurança, ela pode ser vista como um conjunto de atitudes, práticas, bem como valores, né, que são relacionados com a diminuição da exposição a condições consideradas de risco para a segurança. E essa cultura ela é compartilhada pelos participantes em uma organização, em uma rede, uma comunidade, dentro de um local de trabalho ou fora do local de trabalho. A adoção da cultura de segurança no setor aeronáutico é fundamentada na adoção dos SMS, que, como é preconizado pelo ICAO, que é um organismo internacional, nível de Nações Unidas, e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é a nossa agência aqui no Brasil. O construto cultura de segurança ele tem uma característica multidimensional, e é assim que consta nas diversas literaturas e também nos instrumentos regulatórios. Tem política e objetivos de segurança operacional, ele tem gerenciamento do risco à segurança operacional, tem garantia de segurança operacional e tem promoção da segurança operacional. Olhando na perspectiva teórica, né, o construto independente, a SNA, né, a Social Network Analysis, foca a análise estrutural das redes sociais, proporcionando dois elementos fundamentais para a análise: a densidade das redes e a centralidade dos nós. A operação do transporte aéreo tem a característica de uma rede. Que rede é essa? Uma rede que há os fabricantes de aeronaves, as empresas de transporte aéreo, os aeroportos, os serviços, a parte de tráfego aéreo, organizações de manutenção aeronáutica, que é o foco do nosso trabalho. A posição estrutural dos agentes na rede, que no caso aqui são as OMAs, a centralidade delas é um condicionante das oportunidades ou restrições que impactam os mesmos, né? E pode ser preditor, por exemplo, da difusão ou amadurecimento cultural. E as medidas de centralidade são o grau de centralidade, degree, a centralidade de proximidade, que é o closeness, a centralidade de alto vetor, que é o eigenvector, e a centralidade de intermediação, que é o betweenness. Sendo assim, a gente consegue olhar para esse framework simples e imaginar qual é o esquema da pesquisa, né? Ou seja, construindo uma rede, vamos ter as medidas de centralidade,
né, obtidas através da SNA, e isto vamos verificar se impacta positivamente a cultura de segurança numa medida, numa escala relacionada com a implantação dos Safety Management Systems, né? Então, uma hipótese master, né, seria a medida de centralidade da OMA na rede interorganizacional influencia o processo de difusão da cultura de segurança. Olhando já de uma forma mais operacional, nós construímos essas 4 hipóteses, que são cada um dos graus de centralidade das OMAs, verificar a relação positiva com o envolvimento com a cultura de segurança, tá? A abordagem metodológica é quantitativa em recorte transversal, o levantamento de dados em 2 fases. Na primeira fase, os dados secundários no site da ANAC nos permitiu construir uma rede no CINET por similaridade de capacidade técnica, o conceito de homofilia. E aí, a partir dessa rede construída, nós derivamos as medidas de centralidade de cada uma das OMAs. E depois, a segunda fase, os dados são primários, coletados através de uma survey, com os responsáveis na amostra de OMAs para levantar percepção sobre a implementação dos sistemas de segurança, né? A amostra tinha 155 OMAs do estado de São Paulo e houve 24 respostas positivas. Aqui também é interessante lembrar que esse survey ele foi montado com questões que são adaptadas da literatura, de um artigo de construção de escala para cultura de segurança, através de uma pesquisa nas organizações aéreas de Taiwan. Como nós tivemos 24 respostas positivas, entendemos melhor fazer uma técnica estatística não paramétrica e adotamos o teste H, ou o Kruskal-Wallis. As hipóteses não encontraram sustentação empírica, ou seja, o resultado foi em oposição ao que nós esperávamos, a perspectiva técnica de que a maior centralidade implicaria positivamente na adoção e amadurecimento dos comportamentos por conta da posição estrutural. Então, houve um achado teórico inesperado, sugestivo de que, nas condições da pesquisa, a cultura vigente no segmento prevaleceu sobre a posição estrutural das OMAs nas redes. O achado teórico inesperado implica na oportunidade de novos estudos, aprofundando essa questão, né? Verificar se o segmento, por que ele sempre a cultura vai sobrepujar as expectativas teóricas ou não. O assunto deve ser revisitado no mesmo contexto empírico desse trabalho para evidenciar se a situação foi revertida. É relevante também identificar os outros mecanismos práticos de adoção simples que pudessem alavancar a implementação dos SMS na integralidade da rede das OMAs. E, por fim, também é relevante acompanhar se há estudos congêneres e atuais, né, em outras questões, com a mesma questão em outros países, que possam servir de benchmarking. Contribuições. O estudo avançou no campo teórico, endereçou lacunas de literatura e diversidade de fatores de análise, usando uma lente objetiva, que é a Social Network Analysis. O estudo contribuiu para a prática gerencial, evidenciando a magnitude do desafio da implementação plena dos SMS em toda a rede de OMAs, que estava em foco, e o estudo também contribui para a metodologia com a construção de uma rede a partir de dados secundários qualitativos e descritivos, resultando em dados quantitativos, que são métricas de centralidade. Isso aqui é relevante, foi objeto de um artigo que nós apresentamos no CMEAD de 2021. Bom, senhores, era isso, muito obrigado, fico à disposição para questões. Ok. Bom, então essa foi a apresentação do professor Fernando. Agora, a professora Gabriela e os demais participantes podem fazer considerações durante 8 minutos, e aí, ao fim, se sobrar tempo, a gente pode conversar mais sobre o assunto, ok? Fiquem à vontade. Então,
O protocolo é eu começar mesmo ou eu passo a palavra para Pode alguém? conduzir como quiser. Eu vou fazer algumas perguntas que, obviamente, né, em tão curto tempo. Júlia, eu acho que dá para parar de compartilhar a tela dele, né, para Eu acho que tem que voltar. compartilhar. Não sei, eu acho que eu estou vendo. Top Eu não... share. Ah, Agora sim. Boa. a pessoa com dificuldade técnica. Obrigada. É, nossa, é muito interessante, Fernando. Só me conta um pouquinho como é que está você. O professor Márcio é seu co-orientador? O seu Sim. orientador na fé é quem? E se você terminou ou não? Só para eu me situar em que pé que está o estudo. Sim, eu fiz o mestrado na Unip e o Márcio foi meu orientador e me convidou para Imaginei. participar de um projeto. Ele tem um projeto maior de pesquisa que envolve essa e algumas outras. E como a área de pesquisa da Unip é dentro da teoria de redes, a gente tentou ali Uhum. uma pesquisa original, né, que iria correlacionar a centralidade na rede como uma oportunidade de difusão e adoção de uma cultura de safety, que era o exato momento em que as coisas aconteciam, né? Isso acontece normalmente num país com uma certa tutela da agência reguladora, que é, no nosso caso, é a ANAC, né? Existe todo um arcabouço cultural em torno dessa questão no mundo, nos países que já estão mais avançados. Existe um organismo internacional, como eu citei, que é multipaíses, né? Que é no âmbito da ONU, que é a ICAO, e todos esses organismos têm toda uma documentação relacionada com a implantação desses sistemas, como eu citei, que são Safety Management Systems, que vão, obviamente, dar uma condição dessas organizações que fazem a manutenção aeronáutica, que são organizações muito específicas dentro de todo aquilo que a gente tentou construir de uma rede que opera para produzir o transporte aéreo, né? Então, esses sistemas eles dão o arcabouço para que essas organizações instituam seus protocolos de segurança e tudo mais, porque todos nós acreditamos que segurança, muito mais do que fazer investigação do acontecido, muito mais do que isso, é produzir uma cultura prévia que propicie um amadurecimento de práticas e que vá gradativamente fazendo a melhoria dos procedimentos das organizações. Essa questão estava exatamente no momento de implantação no Brasil, um pouco antes do advento aí da pandemia, que deu obviamente, dificulta organizações se articularem para isso. E aí nós encontramos essa questão que, no fundo, a nossa percepção é de que as coisas não estavam tão maduras quanto deveriam estar naquele momento, e aí a questão da pandemia desarticulou e ficou uma questão assim que tem uma grande oportunidade ainda de desenvolvimento. Não sei se esses comentários vão ao encontro da sua Não, eu pergunta. queria entender se era resultado, então é do teu mestrado. E aí, E essa isso, do meu pesquisa já está mestrado. concluída, não tem A nada a ver com o minha... doutorado, assim, não, você não está apresentando resultados aqui do doutorado, parciais. Tá, é Não, o resultado do mestrado. exato. Tá. O meu Júlia, eu tenho mestrado umas... resultou em 3 artigos. Um no SEMEAD de 2021, que era Aham, foco na metodologia, foi um aham. método misto, baseado em construção de redes. Depois resultou nesse artigo e tem um artigo submetido a um journal A1, Tá. que pode ser publicado, espero Tá, eu, né, nos próximos meses. oremos. Eu tenho umas perguntas aqui sobre os findings ali, mas a Júlia levantou a mão, por favor, Júlia. Não, eu tô com uma dúvida só em relação. Eu tô com esse problema. Eu fiz um pós-doc no Mackenzie antes desse que eu tô agora, e eu tive esse problema de amostra também, essa amostra pequena. Boa. E eu queria saber como que foi sugerido a ele solucionar isso, porque o que que eu fiz? Eu fiz um bootstrapping, eu fiz uma simulação de 5.000 amostras em cima dessas. Só que eu tô sem saber o que que eu faço com o texto agora, né? Para onde eu submeto, se aceitam bem esse tipo de coisa. Aí eu queria saber do Fernando o que que eles estão pensando em fazer em relação a isso. Então, fizemos, Júlia. Eu acho que a sua pergunta é super interessante. Assim, acho que você precisa refletir muito. Existem algumas diferenças entre o que você comentou com uma amostra com 5.000, uma amostra de 5.000 participantes, é bastante grande. E Não, não, a nesse gente fez uma simulação, entendeu? tá. Foi uma Porque simulação. a Consegui questão uma nossa amostra aqui. pequena. Entendi.
A Por causa nossa do questão circuito. ela era assim: o universo de organizações de manutenção aeronáutica no Brasil são 500 e poucas empresas, dos mais Uhum, variados tamanhos. A gente sabe que a uhum, gente tem uma aviação civil aí concentrada em alguns players grandes na aviação comercial, e nós somos um país com uma intensa aviação regional e particular, né? ok. É, bom, assim, vamos ter a pretensão de dizer, espelhado na mesma condição que é o mercado americano, por exemplo, que também tem, apesar de ter uma enorme aviação comercial, tem uma enorme aviação regional. Então, são milhares e milhares de pequenos aviões voando, e nós temos uma situação em menor escala parecida com isso. Por isso, o número dessas organizações, que são 500 e poucas, porque a gente pensa assim, elas estão nos mais diversos Tá. aeródromos. Fernando, mais 2 minutos, É tá? desde um aeroporto até um pequeno. E o que acontece? Uhum, Dessas 500 e poucas, nós escolhemos 150 e poucas, que são as localizadas no estado de São Paulo, que é o hub aéreo nacional, e dessas uhum, 150 e poucas, naquele momento, nós tivemos 24 amostras, que é menos de 20%. Aí nós adotamos o Kruskal-Wallis, que é é assim, não uma paramétrico. metodologia aceita como É, robusta, só que ela sim. é um teste não paramétrico. E aí tem Sim. alguns detalhes de como você formula para encaminhar para o software, tá? Mas a Acho que no depender Não, do mínimo dá então, para journal, prever. não, a Oi? depender é do isso journal que eu não fico impacta. pensando. É, É. é, É porque, assim, eu acho que... Ai, gente, eu tenho que parar de falar. é. E Depois a eu gente também. discute no final, No Fala- final a gente tá? volta. Vai Eu dar Eu também tempo. vou, tenho umas eu Só para a vou, perguntas gente aqui conduzir ainda. o normal. eu vou ser o Boa, cara chato, falta um minuto. Se o Fernando quiser só concluir Felipe aí o chegou. boa. pensamento, tá bom? Aí, Tá, pronto. então, Felipe eu vou chegou, concluir gente. baseado na questão da Júlia, se depois tiver tempo, né? Então, o que acontece? O teste não paramétrico, ele ajuda um pouco, porque a relação que a gente queria fazer entre a centralidade delas na rede, em que elas operam, e a difusão, você diminui para, em vez de 24 para 24, por exemplo, você tem 3 patamares. E aí você tem um pouquinho mais de visão, mas é evidente que não substitui totalmente uma amostra maior dentro de um universo ainda maior de participantes, tá? Que eu acho que é o seu caso. Fechado. Então a gente encerrou aí essa primeira Ok, obrigada. apresentação. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Gabriela. No Obrigado. final, a gente vai ter aí um tempo para Obrigada. poder debater um pouco mais, tá? Bom, vamos passar aqui para o segundo artigo, seguindo a minha ordem, então. Só um segundinho que eu já vou projetar aqui a apresentação. Júlia, você está com a apresentação aberta aí, do segundo artigo? Tá, só um minutinho. Eu tô... Aqui. Você consegue projetar para mim, por gentileza? Peraí. Um minutinho. Espera aí, que eu acho que deu certo aqui, tá? Ah, deu? Ah, tá. Deu Já certo. tem certeza? Deu certo. O primeiro É pronto. foi o. Tá, agora seria a centralidade da. Ah, não, desculpa. Sustentabilidade em cadeia de suprimentos curtas? Isso. Perfeito. Bom. Deixa eu Ok? projetar aqui. Tá ok. Deixa eu compartilhar a tela com vocês só um segundo. Dá uma olhadinha, que essa que tá com 6, veio aqui para essa aqui, não. Daí tava o Fernando que estava vendo. Isso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Conceição, vou apresentar para vocês o nosso artigo de sustentabilidade em cadeias de suprimento curtas, uma análise bibliométrica. O artigo foi feito por mim, né, pelo professor Fernando Viana, né, a Sara e o Eugênio, todos nós somos da Universidade de Fortaleza. Na introdução, a gente traz um pouquinho, né, de como essa questão dos consumidores, eles começaram a preferir cada vez mais esses canais de distribuição, principalmente de alimentos, mais diretos e transparentes, como as cadeias de suprimento curtas. E que essas cadeias, elas respondem à procura desses consumidores por uma maior proximidade e qualidade, ao mesmo tempo que proporciona a esse pequeno produtor uma oportunidade de autonomia e aumento de rendimento.
e que essas cadeias, elas normalmente envolvem produtores com capacidade limitada de produção logística, e que essa disseminação, né, desse tipo de cadeia nos últimos anos, ele pode estar fortemente ligada a essa tendência, né, de que os consumidores têm buscado cada vez mais produtos de alta qualidade e essa crescente popularidade, né, dessas cadeias, que elas devem ser atribuídas ao modelo de distribuição baseado, né, em produtos locais e mais frescos. No referencial teórico, a gente traz, né, que esse tipo de cadeia ele vem evoluindo, certo? E que os estudos, né, sobre essas cadeias de abastecimento curtos, eles vêm ganhando, né, notoriedade e vêm se acentuando nas últimas décadas, né? E que esse termo, né, cadeia de suprimento curta, ele foi estabelecido para definir, descrever essas cadeias alternativas locais, com uma visão de curta distância entre a questão do produtor, né, e do consumidor. E que essas cadeias, elas têm algumas características, né, e o que faz com que elas sejam consideradas curtas é a questão da proximidade geográfica, né, elas são viáveis economicamente falando também. Elas têm a questão da interação, né, social entre o consumidor e o fornecedor, né, e a sustentabilidade ambiental. Existem alguns critérios, né, para classificar essas cadeias, e um desses critérios é a distância realmente geográfica e essa proximidade social entre quem produz, né, e quem consome. Aqui a gente traz a nossa metodologia, né, de que forma a gente fez essa busca. A gente fez a pesquisa nos tópicos, né, do banco de dados da Web of Science, tá? A gente utilizou todos os idiomas, a gente fez a pesquisa em dezembro de 2022, a gente conseguiu encontrar 442 registros. Aqui está a produção científica anual, ela vem evoluindo, né, ao longo do tempo, principalmente agora, nesse ano de 2022, que foi o ano que a gente fez a busca, né, ela teve uma queda ali entre 2019 e 2021, mas mais precisamente ali por volta do ano 2020, né, mas aí ela voltou a ter crescimento, né, a produção científica anual voltou a ter crescimento no ano de 2022. Aqui estão os artigos, né, mais citados na área. Aqui estão as fontes mais relevantes, as revistas que mais publicam nessa área, né, que publicam os artigos relacionados às cadeias de suprimentos, as cadeias de suprimentos curtas. Aqui está a nuvem de palavras, né, e as palavras que mais ocorrem são short foods supply chain, né, que são as cadeias de suprimento curtas, a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável também aparece, cadeia de suprimentos aparece bastante, e estudo de caso, né, que vem como o método, né, que é utilizado para fazer esses estudos, mais estudo de caso, tá bom? E aqui tem os tópicos de tendência, né, e aí como tópico de tendência a gente vê as cadeias de suprimentos curtas voltadas para alimentos, né? E a gente vê a questão da sustentabilidade também como um tópico de tendência que, principalmente ali no ano de 2020, né? Aqui a gente vê as palavras, né, no mapa de evolução temático. E a gente vê, tanto na questão do desenvolvimento como da relevância, a gente vê ali a questão do desenvolvimento, a palavra performance, né, impacto e framework, e a sustentabilidade, bastante destaque ali, tanto em alto grau de desenvolvimento como alto grau de relevância, né, sustentabilidade, agricultura e networks. Aqui a gente tem também estabilidade como uma palavra de muitas ocorrências cumulativas, que vem crescendo principalmente depois do ano de 2017, certo?
E aqui a gente tem, lá que no ano de 2022 a gente vê que ela cresceu bastante. Então, entre o ano de 2017 essa retazinha, essa linha, aliás, que fica as demais, então é o termo sustentabilidade. Então, a gente vê que está realmente crescendo, né? E aqui a gente vê as ocorrências cumulativas em forma de cluster. A gente percebe que tem uma forte ligação entre a sustentabilidade e as cadeias de suprimentos curtos alimentares. Então, assim, a gente vê que existe uma forte ligação e que nesse mesmo cluster aparecem palavras como cadeias de suprimento, gerenciamento de cadeias de suprimento verde, né? Bom, o vídeo acabou um pouquinho no final. Se a autora quiser complementar aí, só para fechar as ideias, tá, Maria? Primeiramente, assim, né? Obrigado pela apresentação. Muito interessante o tema do teu trabalho, cadeia de suprimento curto, muito bacana. Eu tive o prazer de lê-lo. E aí, se quiser só concluir, porque o vídeo ali no finalzinho ele acabou cortando no 6 minutos e 47, sim, né? e ficou travando também, eu não percebi quando carreguei. Gente, primeiramente, bom dia a todo mundo, tá? Esse artigo, na verdade, é um artigo de disciplina, da disciplina do meu orientador, e a gente fez essa análise bibliométrica, inclusive ela foi também para uma sessão Sapiens, e a gente recebeu algumas orientações de como fazer para melhorá-lo, tá? Então, assim, no finalzinho eu só trago que uma das principais conclusões do artigo foi que, embora cadeias de suprimentos curtas não sejam só de alimentos, mas que essas cadeias de suprimento curtas, a produção científica, ela foca principalmente em alimentos, né? Então, assim, que tem essa lacuna para que seja pesquisada sustentabilidade em cadeias de suprimentos curtas que não sejam alimentares, porque a produção científica, tudo quando você coloca lá a produção científica sobre cadeias de suprimentos curtas, só traz alguma coisa relacionada à comida, né? À produção agroalimentar, enfim. Então, assim, que tem realmente essa lacuna. E a gente vai procurar melhorar ele juntando com uma análise de uma revisão sistemática para trazer um pouco mais de um aspecto mais qualitativo para ele, para dar uma melhorada nisso. Legal, legal. Muito obrigado. Então, agora eu passo a palavra para a nossa moderadora, a professora Gabriela. Por favor, professora, a gente tem 8 minutos aqui para debater esse artigo e no final a gente vai ter 22 minutos para fazer um fechamento. Boa. Bom, parabéns, Maria. É sempre um desafio, né, apresentar um trabalho, principalmente, né, que ele está ongoing, né, que ele não foi concluído ainda, como você mesmo falou, né, a bibliometria, ela faz um corte, né, ali transversal, ela faz uma foto do estado da arte e a ideia depois é fazer esse aprofundamento que você muito bem comentou. Eu queria entender um pouquinho se esse faz parte do seu trabalho, ou tipo assim, você ontem lá, né, acabou de falar que o pessoal sugeriu que você fizesse um estudo exploratório qualitativo aí a partir de uma revisão sistemática de literatura. Queria saber se, sem apresentar os resultados, se você já fez isso, né, porque, sei lá, a pesquisa evoluiu, né, isso foi em 22, e se você já fez isso, né, primeira coisa, e obviamente não está aqui porque os resultados a gente precisa delimitar para apresentar. E a segunda era feita essa leitura em profundidade, essa varredura que a gente chama, né, vertical, que é quando a gente se aprofunda e além de você falar que esse resultado, né, que não é só as food short supply chains aí, mas que tem outras, qual que é a relação com sustentabilidade, né? Porque eu fiquei pensando, eu vi ali quando você pôs, puxa, o journal que apresenta maiores artigos são no sustainability. E se você falar de cadeias curtas, não necessariamente elas são sustentáveis. Então, em que pontos que esses dois temas, que são absolutamente distintos, eles se encontram? Se é sob uma perspectiva social ou se ela é uma perspectiva ambiental, e aí o parênteses, porque eu costumo muito discutir com meus alunos, né? Eles acham que, por exemplo, um produto orgânico
ele necessariamente ele é sustentável, e não quer dizer, não é porque é orgânico, né, que ele é sustentável, não tem uma relação, você pode gastar muito mais insumos para não necessariamente, mas você, então, essa relação, o que você pode falar um pouquinho para a gente dessa relação de sustentabilidade com cadeias curtas? Ou de alimentos ou de outra, né? Que você falou que tem outras. Isso, é justamente isso que a gente vai fazer. Você acabou de resumir bem o que a gente pretende. A gente pretende, porque assim, tem a produção científica que trata da sustentabilidade. Então, a gente vai tentar verificar o que é sustentabilidade para essa produção científica. É a primeira coisa. Então, a gente vai tentar fazer um mapazinho teórico mostrando, né? Esse artigo aqui diz que sustentabilidade é isso, porque a gente vê que tem bastante relacionado à questão social, né? Que trata, que, como eu disse, né? A produção é basicamente falar a respeito de alimentos, né? Então, tem essa proximidade social que tem, no máximo, uma pessoa que faz a intervenção dessa cadeia entre quem compra e quem vende, né? Então, ou ele faz a compra diretamente com o produtor, ou tem, no máximo, uma pessoa que está nessa... O intermediário. Isso, o intermediário, isso. E a questão, eu vejo também que trata bastante da questão econômica, de que, porque quem produz local é um pequeno produtor, é um agricultor, então, assim, eu vejo também que nessas produções ele trata bastante dessa questão econômica, né? E aí a gente vai ver o que esses artigos trazem, né? Porque sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? O que eles estão mensurando, né? Para dizer que essas cadeias curtas são sustentáveis. Então, é basicamente essa a segunda etapa que a gente está fazendo para poder incorporar essa primeira etapa. E a gente, provavelmente, que a segunda etapa a gente delimite, né? Inclusive, foi uma orientação que a gente recebeu ontem, porque como não tem produção científica, a gente pode dizer, olha, está faltando e tal, colocar lá como sugestões para pesquisas, né? Para alguém fazer pesquisa em cadeias que não sejam de alimentos, mas que a gente provavelmente a gente vai focar no que tem de produção, porque como a gente está fazendo uma análise, né, da produção científica, eu entendo que talvez seja realmente, e a orientação que a gente recebeu também é que seja mais viável focar nas cadeias curtas, voltadas para alimentos, realmente. E a gente vai fazer esse foco e verificar o que está sendo mensurado, né, o que é sustentabilidade para quem escreveu a respeito, né, disso. E tem a ver com o seu trabalho? Você é doutoranda ou mestranda? Sou doutoranda. Não tem a ver? Não, tá. Não. É uma pesquisa à parte que você vai fazer. É uma pesquisa à parte. Na verdade, meu trabalho é de finanças, né? Então, é totalmente à parte. Né? Dá tempo de eu fazer outra pergunta? Oi, Felipe. Não, a Júlia levantou. Tá. Júlia, faça a sua pergunta. Se sobrar... Pergunta é consideração. Rapidinho. Só para sugerir para Maria, né? Só para sugerir, Maria, que aí em Fortaleza, eu tenho um amigo meu que fez doutorado comigo na EASP, aqui em São Paulo, mas ele é daí. E ele trabalha na Embrapa, o nome dele é Genésio Vasconcelos. E ele trabalha com isso. Eu acho que ele ia achar sensacional trabalhar nessa questão de cadeias de alimentos, só que trazendo essa questão de sustentabilidade. Ele é extremamente engajado. Então, se você quiser, Genésio Vasconcelos, manda um e-mail para ele, fala que a Júlia indicou. Ele vai querer trabalhar com vocês aí, tá bom? A parceria vai ser sensacional. Ótimo, adorei. Legal, muito obrigado. É legal essa troca aqui justamente nas sessões, né? Assim que a gente consegue conectar com outras pessoas. Gabriela, a gente ainda tem 2 minutos, tá? Se você quiser fazer aquela última pergunta, aquela última consideração, fica à vontade. Veja, eu não sei se passou muito rápido. Quais foram as palavras-chave que vocês usaram nas buscas do Web of Science? Eu acho que na sua apresentação não estava, né? Sustentabilidade em cadeias curtas. Tá. Tá, então foram as duas palavras, sustainability e os short, não food, né? Short supply chain. Isso, a gente não delimitou, porque o food veio. Aí, né? Que acabou vindo o food. Tá bom. Não, era isso. Eu acho que passou muito rápido ali, eu não consegui captar. Tá bom. Não, eu acho que era isso. Eu queria fazer alguns apontamentos aqui. Eu li o seu trabalho, muito bacana. Eu não conhecia essa questão de escaria curta. Acho bem importante destacar isso. Puxando o gancho que a professora Gabriela trouxe, talvez seria interessante utilizar outras palavras-chave, próprio economia circular,
pode ser um caminho aí para você conseguir prospectar mais artigos que trabalham sobre o tema, tá? É a primeira vez que eu ouvi esse termo, história de revisão de literatura. Eu nunca tinha lido sobre isso, né? Foi bem curioso que eu fui dar uma olhada. Eu imagino que o próximo passo natural seria fazer uma revisão sistemática da literatura. Pelo que eu entendi, você fez um apanhadão da história, do que está sendo debatido. Agora eu acho que tem que aprofundar e entrar em análise de conteúdo, talvez usar Bardão, usar uma técnica, não sei, um QCA, né, para você conseguir estruturar aí a análise desse resultado, mas estruturar um trabalho mais pensando numa publicação, né? Mas eu achei bem interessante. Outro ponto que eu queria trazer aqui para você deixa eu pegar aqui o teu artigo que eu deixei, que seria interessante no final, na discussão, você trazer alguns casos de sucesso também de cadeias curtas, né? Então, como contribuição prática, de repente você poderia fazer uma revisão sistemática de literatura e uma análise de dados secundários para poder fazer uma conexão entre teoria e o que já acontece hoje na realidade. Mas muito... Ó, disparou aqui no alarme. Mas muito bacana o teu trabalho, parabéns. E eu só vou ter que travar aqui a fala, porque a gente vai passar para o último artigo, tá? E aí, no final, a gente vai ter um tempo aí para poder finalizar esse debate. Bom, vamos lá. Smyrna, eu gostaria de saber se você faz parte do artigo Assess the Impact of Radical Innovation e por aí vai. Você está por aí? Não faz. Então, olha, eu acho que a gente não tem o último artigo, tá? Os representantes aqui do nosso último artigo. Ela está só assistindo a sessão. Boa, obrigado pelo feedback. Então, na medida que a gente não tem essa última apresentação, tá? Eu vou abrir o espaço agora para uma discussão um pouco mais ampla. Acho que a gente pode retomar aí alguns pontos do trabalho do Fernando, enfim. Agora, daqui até o final da sessão, a gente tem à disposição para poder focar nesses dois trabalhos. Então, Fernando, a gente teve que te travar lá atrás, né? Não tem como, só para poder respeitar o tempo. Mas se você quiser retomar algum ponto, trazer alguma questão sobre o teu trabalho também, eu li, achei muito interessante a maneira que você fez análise, né? Eu confesso que eu não conhecia também essa técnica. E eu trouxe aqui só algumas considerações que queria trazer para você. Você diz ali logo na introdução, no segundo parágrafo, a lacuna sua da pesquisa, né? Defasagem, implementação de processos relevantes para segurança efetiva. E essa lacuna que você traz, ela não está baseada em algum artigo, algum autor, né? Lá no final você não tem uma citação trazendo ali aquele autor. Eu acho que seria interessante, até para dar um pouco mais de robustez a esse gap de pesquisa, tentar trazer pessoas que discutem isso e aprofundar ou detalhar um pouco melhor essa lacuna ali na tua introdução, tá? Ela parece que é uma lacuna, assim, super coerente, quando a gente lê, não teve nenhuma inconsistência, mas aquela questão de forma, né, que a gente é tão cobrado aqui. Então, é bem naquela frase, a percepção da lacuna, defasagem de implementação, tal, até finalizar ali pelo exposto. Então, você faz uma frase e depois, pelo exposto, você acaba colocando alguns autores. Talvez seria interessante, na próprio gap de pesquisa, você aprofundar e detalhar um pouco melhor. Outro ponto que eu trouxe aqui, mas é mais uma curiosidade mesmo, eu percebi que você formatou e destacou em negrito e sublinhado alguns pontos. Eu, particularmente, nunca vi isso, tá? Em artigos assim, científicos. Eu não sei se é uma questão de formatação, mas é claro, sempre tomar atenção, é importante falar isso, aos guidelines da revista, né? Porque, de repente, é uma coisinha sublinhada que passa no lugar errado, que a pessoa acha ruim, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse formato. E um outro ponto que eu acho que eu anotei aqui também, muito legal. Você, na verdade, você utilizou o teste não paramétrico, eu usei isso no mestrado, é muito interessante para os Wallace e o Man Whitney, né? O outro ponto que eu trouxe aqui também, na tua discussão, no segundo parágrafo, você fala que os resultados e tal, eles vão em oposição aos aspectos teóricos da análise de redes sociais, no tocante, atores com maiores centralidades, tal. Talvez ali seria importante você destacar ou explicar um pouco melhor o que seria essa oposição, né? O que uma coisa diz, o que a outra coisa diz, e por que eles têm essa ideia um pouco aí de contraste, tá? Foi um ponto que me gerou um pouquinho de dúvida. E no final, aqui na conclusão, não evidência de uma significativa relação de causalidade. Se não houve relações, quais outras possibilidades? Então, acho que aqui também vale a pena aprofundar. Você traz na conclusão que o resultado ele não evidencia uma significativa relação de causalidade, que é um resultado também, né? A gente sempre tenta buscar a significância, mas quando não tem, também é um resultado. Talvez seria legal explorar o porquê que não há essa significância. Eu sei que o teu teste está ali, quando é quantitativo não tem como questionar, mas talvez é legal trazer
algumas outras alternativas. Eu tive no mestrado, por exemplo, eu fiz uma análise de barreiras e benefícios de adoção de indústria 4.0. E alguns benefícios que, assim, benefícios e barreiras que a gente gostaria que entrasse, né, no Crucicolis, ali na significância, não entrou. E eu tive que dar aquela, putz, mas por que será que não entrou? Um deles, por exemplo, foi economizar recursos internos. E para mim era muito claro que as tecnologias poderiam aumentar a sustentabilidade, mas ele não foi considerado significante pela minha amostra. E aí eu comecei a pensar o porquê que não foi considerado. E eu entendi, né, lendo um pouco, que talvez a questão da sustentabilidade é um efeito colateral da tecnologia. Ele não é, um efeito primário aí da adoção. Ou seja, quando não tem significância, a gente tem que tentar explorar esse outro lado do porquê que não teve, para tentar trazer ali uma discussão que, de repente, poderia gerar até um outro artigo, poderia gerar até uma outra sugestão de pesquisa futura, tá? Então, lendo o teu artigo, eu acabei captando esses pontos que eu gostaria de passar para você, mas, assim, é um artigo muito interessante, com uma análise muito bacana, muito bem feito, e eu acho que são esses detalhes aqui que eu queria trocar com você, e, por favor, fica à vontade, caso queira comentar alguma coisa que eu te trouxe aqui. Antes eu vou só passar a palavra para a Maria, tá? Só para respeitar aqui a ordem, ela levantou a mão. Desculpa, Não, Maria, por não. favor. Fica à vontade aí. Inclusive, é em relação a isso que você acabou de falar, né? Em relação a. Eu vi, né? Não sei se eu vi muito rapidamente, você falou que a questão da cultura de segurança, você fez a mensuração baseado em um questionário, né? De um artigo de Taiwan, é isso? Então, assim, eu fiquei todo o tempo procurando no artigo, quando eu li, gente, cadê a escala adaptada, né? Porque, assim, eu não sei, cada área funciona de um jeito, né? Mas, pelo menos para os que a gente faz de quant na nossa área, a primeira coisa que a gente insere é a escala adaptada, porque, queira ou não, isso influencia no resultado diretamente, né? Porque, tipo assim, uma escala que foi utilizada lá em Taiwan, vocês fizeram que tipo de adaptação, né? Só traduziu, né? De que forma essa tradução foi feita? Então, assim, queira ou não, eu não sou especialista da área, tá, gente? Eu só estou fazendo uma colocação baseada na minha experiência e no que eu entendo, sabe? Da minha área, né? Que, como eu disse para vocês, esse artigo é apenas um artigo de disciplina. Né? Então, assim, a gente traz a escala adaptada porque de que forma você mensurou isso pode trazer uma influência direta na significância, né? Se realmente, porque a gente tem que entender se realmente aquele construto que você está tentando mensurar está sendo mensurado efetivamente com aquelas perguntinhas que você fez, né? Então, eu só fiquei pensando, né? Vocês fizeram que tipo de adaptação foi feita nesse questionário, é isso. Bom, legal. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo feedback de todos vocês, né? Porque é evidente que, mesmo que a gente tenha feito alguma coisa na pesquisa, mas se a gente não conseguiu explicar na redação a ponto de não gerar esse tipo de dúvidas, o feedback é muito positivo, né? Porque o objetivo é sempre que, dentro do espaço de um artigo, a gente consiga que quem lê entenda da melhor maneira possível. Então, assim, começando rapidamente pela questão da Maria da Conceição, eu concordo plenamente com você, e a questão da escala, ela foi uma adaptação praticamente direta. Era um artigo específico em construção de escala, né, para uma aviação que, apesar de muito menor porte do que a nossa, estava mais ou menos na mesma temporalidade da implantação do SMS no ano da pesquisa, que foi 2012. O artigo é citado no artigo, que é o Shen 2012, tá? E não coube, evidentemente, nos anexos do artigo, a gente colocar a questão de toda a formatação da escala, conforme foi na minha dissertação de mestrado na época. Então, realmente, para efeito de artigo, quem lê a fundo fica com esse gostinho, nessa curiosidade de ver o que foi feito, eu acho que não enxerga, não. Acho que a gente vai tentar fazer isso para, eventualmente, se o artigo evoluir para uma publicação maior, né? Eu acho que eu tenho que levar isso em consideração, porque tem o público de quant, como falou Maria da Conceição, que aí você falou que fez quant, então eu quero ver até o finalzinho. E eu acho que está certo, porque quando eu leio o artigo de quant, eu vou com a mesma coisa, eu quero entender o que foi feito ali. Felipe, obrigado também aí pelas considerações, tá? E eu acho que tem, talvez, realmente, acaba sendo falha de redação sempre que o leitor não conseguiu entender, o que aconteceu, né? Vou dizer assim, a premissa teórica da qual a gente partiu para fazer era tentar identificar uma ferramenta que não só fosse uma contribuição teórica, mas sim uma contribuição para a prática, do tipo assim, olha, se você tem uma rede
com players de tamanhos variados e níveis de maturidade e implantação de Safety Management Systems e também de Safety Culture, você provavelmente poderia aproveitar as experiências e os aprendizados dos que já estão na frente para disseminar essas práticas na rede, e a agência reguladora poderia estar tirando proveito disso e tudo ser uma maravilha, né? Aí a gente foi lá e a gente não encontrou todas as maravilhas que a gente gostaria, né? E, inclusive, a questão da centralidade das organizações refletir isto, né? Foi o que a gente não encontrou para o Criscal Wallace, e aí a gente diz que o resultado vai em oposição à premissa teórica, né? Evidente que isso poderia, numa primeira ideia, a gente sempre, que nem você falou, a gente sempre vai buscar um resultado positivo, a gente sempre quer validar. E o fato da gente não validar é uma coisa, assim, que a gente não pode também deixar se frustrar por isso, né? Tem aquela frase que eu cito aí na minha apresentação, do Carl Sagan, né? Que é a falta de evidências não é a evidência da falta, né? Então, o que acontece? A gente encontrou, né, pesquisando bastante, e já numa segunda bateria, porque neste artigo eu já fui orientado por um orientador no CMA, aqui na USP, né, onde eu faço o programa de doutorado, e a gente fez algumas reconsiderações sobre o artigo, e essa questão da cultura, né, ter sobrepujado o resultado quanti, que é perfeitamente consistente com o momento que vivia no Brasil, e eu posso relatar para vocês. Quando eu não tive resultados na survey de conseguir a amostra, eu saí caçando resposta de survey, e como era uma amostra pequena, eu falei com uns 30% da amostra, eu falei pessoalmente e tive as respostas mais variadas, inclusive a resposta do tipo assim, com o recente acidente, ninguém vai te responder, Fernando. Então, isso é um achado de que, num determinado momento, que você vai lá e coloca, faz a sua aferição, infelizmente, uma força maior está impedindo que aquilo aconteça. E daí, todas as considerações que eu faço de oportunidades de pesquisa vão nessa linha, né? De que eu acho que um pouquinho mais para frente, não adianta olhar na mesma hora, porque não terá mudado nada, né? Vai ser importante verificar se houve mudança, se essa rede de organizações, principalmente as pequenas organizações que estão espalhadas aí nos aeródromos, que a gente nem sabe o nome, que existem no país todo, né? Porque toda a pista é um aeródromo, né? Então, avaliar como é que todas essas organizações estão operando. Até porque, tirando algo já fora do artigo, a gente pode imaginar assim, o nível de risco para a aviação de pequeno porte no Brasil está nos jornais, aí está na mídia todo dia, a gente vê isso acontecer. Em países com uma grande aviação assim de pequeno porte, o interesse em sanear esses riscos tem que ser grande, né? Inclusive da autoridade pública, que tem o dom de não só de regular, mas de fiscalizar, né? Não sei se isso Perfeito. responde às curiosidades. Não justifica os lapsos de redação, com certeza. Fica tranquilo, acho que a gente está aqui justamente para fazer essa troca, né? Essa visão externa é super importante. Quando a gente lê o nosso trabalho, a gente acaba ficando até enviesado em alguns momentos aí e não consegue identificar. Para isso que eu acho que a gente está aqui para poder ajudar a construir junto, né? O colaborativismo acho que deixa mais fácil aí a nossa redação. Júlia, desculpa, professora Gabriela, por favor, fica à vontade. Você levantou a mão aí, só estava esperando o Fernando concluir. Antes, desculpa, eu só ia pedir para você, ao final da sessão, acessar o link que eu coloquei no chat da avaliação dessa sessão, tá? Então, assim que a gente ver, podem até deixar aberto aí, né, para não perder, e assim que a gente terminar aqui, por favor, respondam lá. Mas agora pode falar, professora Gabriela. Não, eu queria só comentar e corroborar a sua leitura, ela muito muito atenta, assim, porque lembra que eu falei, Fernando, eu vou deixar se sobrar tempo no final, que era justamente isso que o Felipe comentou, que era, será que a SNA, né, que a teoria das redes é a que melhor sustenta o trabalho? Porque, né, que foi exatamente isso que o Felipe falou, que você colocou lá, não, os resultados apontam que nessa configuração a gente não vê a centralidade ali. E eu pensei nisso, nossa, eu acho que ele poderia discutir teoricamente, porque isso é um finding interessante. E você acabou explicando agora, eu só queria corroborar que eu também fiquei com essa dúvida quando você terminou lá a apresentação. E a outra coisa que eu fiquei pensando quando você estava apresentando,
porque a centralidade ela não se deu na empresa aérea, né? A sua hipótese era que era das empresas de manutenção, né? A responsabilidade por disseminar a cultura da segurança. Foi isso? Foi, né? Porque você botou a OMA como central. Mas como central em relação ao universo de OMAs. Não, Né? porque eu Então, fiquei. porque Que isso quer dizer? evidentemente não deveria partir assim, a não ser que houvesse uma evidência muito forte de que o rabo está banando o cachorro, né? Existem enormes organizações de transporte aéreo no país e essas organizações de manutenção, na maior parte delas, são pequenas, mas também há organizações de manutenção cadastradas como tal que pertencem às grandes companhias aéreas. Então, Isso. algumas que teriam essa centralidade poderiam ser as próprias organizações das companhias aéreas, em que as organizações menores acompanhassem esse, vamos dizer assim, um movimento de cultura, né? De formação de uma cultura de maior responsabilidade na manutenção. Das 24 respostas que você respondeu, que você recebeu, tem alguma de empresa comercial grande? Uma. Será que não é um pouco por isso, né, que o resultado deu que não? Porque eu fico pensando, né, isso aí é sempre do cliente, né? Pensa, é o cliente que vai disseminar a cultura, ele que vai dizer o quanto que ele quer investir, vamos dizer, em manutenção. Claro que você falou, tem as regras, tem a ANAC, tem as normas internacionais, tem um mínimo que qualifica as empresas, mas o que ela faz ela ser outstanding ali em segurança, ela vai muito mais da cultura da organização, do cliente, que seria a companhia aérea. E aí ele não está na centralidade da rede, né? Ele como indutor disso. Eu fiquei pensando, será que a OMA é a melhor, entende? A empresa que seria a responsável por disseminar, talvez nas pequenas possa até fazer um pouco de sentido, né? Que nem você falou, pô, mas no mundo das pequenas ali é a empresa de mas será que é? Eu estou na dúvida. Você é desse setor? Você trabalha nesse setor? O Márcio é. Ah, Tá? A minha área é compras e supply chain, tá? É onde eu estou fazendo o meu mas é doutorado, meu orientador de é o Nilson. aéreas. Não é da. Ah, não, tá. não. E o que acontece é que eu encarei entrar no projeto como uma questão de avaliar uma rede de suprimentos de serviço. Mas o meu Ah, background por isso não que é entrou. Tá, aeronáutico. tá, O tá. meu orientador era aeronáutica Uhum. e me ajudou demais na pesquisa. Então, na verdade, bom, e a gente teve um apoio, né, não declarado de um consultor nessa indústria, que ajudou bastante, principalmente na finalização. Agora, a sua pergunta ela é multifacetada, Gabriela, o seu comentário. Por um lado, a questão original de onde você partiu o comentário, que é, será que SNA é a teoria? Depois de fazer a Melhor pesquisa, explica. sem dúvida, eu fico com essa questão também. Eu acho que a explicação para esse... E eu acho até interessante a sua pergunta, assim, porque eu acho que esse problema ainda está vivo no Brasil. Nós ainda não amadurecemos. E, às vezes, a gente tem umas surpresas e umas notícias que incomodam. E, obviamente, eu participei de muitos eventos que também me deixaram bastante desconfortável. Ocorre o seguinte, eu acho que a questão da teoria, que poderia explicar tudo isso, não seria uma teoria só. Na minha dissertação de mestrado, diferentemente do artigo, eu fiz também uma fundamentação teórica sobre a parte de teoria de difusão, de inovação, que eu acho que também teria que estar, para encontrar uma resposta mais completa, se fosse um estudo setorial e tal, né? Não uma pesquisa de um pesquisador, eu acho que teríamos que colocar mais algumas. A gente teria ali a questão de difusão de inovação, eu acho que a gente teria a questão de stakeholders muito forte, porque você tem... Aí entrando no resto do seu comentário, porque a gente teria que ver, então, o cliente. Quem é o cliente final? É aquele cliente que tem que perceber que a aviação do seu país é segura. Então, se o setor como um todo não trabalhar essa questão, inclusive mostrando resultados positivos, né, eu acho, e resultados positivos não só notícia de acidente, resultados positivos, a gente fala em olhar o nível de amadurecimento das práticas de cultura de segurança.
que não são evidentes no Brasil. Não existe uma evidência de uma coisa muito boa. Não, Pelo o contrário, usuário estava todo final, mundo... né? O Não, usuário o final usuário final não também sabe, nem né? sabe A disso. gente fica, exato. Você está lá no portão de embarque, a única Exato, coisa que você quer pensar é isso, né? Você quer fechar os tá olhos e certo. entrar no avião. Agora, eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada. A teoria para a pesquisa teria que ser um conjunto maior de teorias e talvez a pesquisa teria que ser aparelhada para buscar mais dados de diversos. E aí o que você fala é verdade. Como teve pouca resposta em relação às grandes, né, que se contam nos dedos, e como faltou até essa resposta, a gente fica... e a pesquisa de 155, ela considerou cada organização de manutenção uma unidade de análise, né? Então, sempre, mesmo assim, sempre prevaleceria o que está acontecendo entre os pequenos, se for pela teoria de redes. Não sei se é isso mais ou menos que você quis dizer, né? E aí eu acho que Não, pegou perfeito. bastante o comentário. Não. Felipe, eu posso fazer um comentário para a Maria e aí eu termino as minhas considerações? Eu ia falar exatamente isso. Falamos com o Fernando, agora vamos passar um pouquinho para a Maria. Eu também tenho alguns apontamentos. Eu vou deixar, claro, professora Gabriela, fica à vontade, depois eu complemento um pouco, de acordo com algumas percepções que eu tive aqui. Não, eu só também queria fazer uma pergunta de curiosidade, porque eu conheço o Fernando. Ele não é o seu orientador. Ele é o meu orientador. É o orientador? Ele é meu orientador. Ele topou fazer Em a finanças. orientação em finanças. Tá. E uma pergunta, e nesse aspecto, bom, vamos pensar, eu vou pesquisar meu doutorado na área de finanças. Você considera, vislumbra em alguma faceta, vamos dizer assim, que nem o Fernando usou, né? Olhar a sustentabilidade sob o ponto de vista, porque tudo bem que a sustentabilidade tem o pilar econômico, né? Mas assim, você pensou em trazer o tema da sustentabilidade para o teu doutorado e como é que ele se insere? Assim, uma curiosidade, porque eu fiquei pensando que eu acho que é um tema que está aberto, que eu acho que ia ser bem receptivo, assim, vou juntar essas duas temáticas. Queria que você comentasse um pouquinho. Já tem um colega daqui, né, que também falou a mesma coisa. Vamos juntar, né, vamos fazer. E a gente estava até com a ideia de fazer um experimento, mas assim, a princípio não, né? A princípio, porque assim, eu trabalho no Instituto Federal do Piauí e aí por isso a minha insistência de fazer em finanças, né? Porque justamente vou trabalhar com o que eu já trabalho, que faria bem mais sentido, porque eu preciso apresentar um relatório dizendo por que o meu doutorado foi importante e de que forma que eu vou aplicar no meu trabalho. Então, eu não trabalho com sustentabilidade. E o meu antigo orientador, ele se aposentou, e aí eu meio que fiquei, né, e o Fernando resolveu me adotar. Mas está dando tudo certo. Mas você não acha que que caberia esse olhar assim? Ou você acha que é muito tipo assim, não, eu acho que não tem muito a ver? Porque a questão do ESG, eu não sei se você vai trabalhar com finanças do ponto de vista assim de capital aberto, ou mesmo, né, de como é que o consumidor, como é que os clientes eles avaliam e eles, como chama? Valorizam, né, essas questões e qual é o impacto financeiro disso. Não sei se faz sentido, não sei. Pensei aí que eu acho que seria bacana. Eu trabalho, na verdade, com finanças comportamentais, né? E aí a gente queria trazer, implementar numa comunidade que a gente tem aqui, que eles trabalham com produção de mel, né? A gente tem uma região bem... né, que trabalha bastante rico em apicultura, e a gente implementaria o que eu já trabalho, né, que eu trabalho com literácia financeira, né, que é traduzida basicamente alfabetização financeira. Então, traria para essa comunidade implementar neles e a gente faria o experimento antes e depois que, né, se essa comunidade que trabalha com isso, né, com apicultura, que são cooperativas, né, se teve alguma alteração, né, para eles, né? Porque, como você falou, a gente trabalharia basicamente a questão econômica dentro da sustentabilidade, né? De que forma poderia melhorar se essas pessoas estivessem preparadas, porque eu não sei se a gente tem tempo, né? Mas o mel, ele não é produzido todo ano, ele é produzido por 4 meses e essas pessoas que trabalham com mel, elas têm que sobreviver o restante do ano com o que ela
produz em 4 meses. E seria basicamente como elas fariam para gerenciar, né? Para os As outros finanças meses. dele. Mas isso é totalmente sustentabilidade. Meu Sustentabilidade. Deus, eu tô assim, apavorada. Eu acho que se você levar essa proposta, esse olhar, primeiro que eu acho que tem um apelo. Ontem eu estava numa sessão com a Cavita e com o Léo Gomes lá, e eles também trabalhando com o pessoal lá da Amazônia, com outras pequenas comunidades, assim, a importância, e aí você pode até depois materializar isso num aplicativo, num protótipo, né, de controle. A gente tinha ideia, a gente já tem a ideia do fenomenal. protótipo do aplicativo de controle financeiro, tem até o desenhozinho, né? Não, gente, eu acho que, inclusive, meu Deus, já estou E eu estou pensando nisso. terminando um livro a respeito disso, porque os livros que a gente tem a respeito de educação financeira são muito complexos, e uma pessoa Não com uma escola consegue. não consegue ler, não consegue, os meus alunos não conseguem Sim. compreender. E aí eu estou trazendo uma linguagem bem clara, bem simples, já está bem adiantado também, porque aí seria utilizado como ferramenta, né? Porque tem os exercícios, tem tudo direitinho, e seria utilizado como ferramenta nesse processo de construção. Mas eu não sei, né, gente? Aí eu estou aí ainda. Não, vai ser ótimo. Nossa, muito legal. O pessoal está falando aqui no chat, a Júlia e o Felipe. Isso que eu ia falar, Sensacional. a Júlia trouxe o ponto de vista, eu vou aproveitar a colocação da professora Gabriela, eu estudo economia circular aqui com a professora Adriana, e um dos pontos que a gente sempre debate, que parece um gap de pesquisa bem profundo aí, que vale a pena a gente debater, é a questão de KPIs, né, de mensuração, de indicadores financeiros relacionados a impacto social e ambiental. O ambiental é um pouco mais claro aí, o social que é um pouco mais difícil e que a gente tem pouquíssima coisa que debate isso daí. Então, de repente, juntar, tal, Maria da Conceição, eu sei que talvez não é a tua ideia inicial, mas você fala, sustentabilidade eu não sei, mas isso que você trouxe, esse caso dos apicultores, eu acho que você traz aí, igual a Júlia bem disse aqui, um impacto local muito forte, um impacto social muito forte, você traz um resultado prático que poderia, claro, expandir dessa região, dessa localização, mas ir para outros apicultores, né? Ou seja, você pode mostrar como as pessoas conseguem se sustentar com sustentabilidade, de forma sustentável, justamente nessa cadeia aí do mel. Então, essa parte de mensuração de KPI é relacionado com o impacto social, ele é um gap de pesquisa bem forte da sustentabilidade, ou seja, se você está querendo sair um pouco da sustentabilidade, é mais fácil você vir que tem um pouco mais, assim, de fit, né? É bem interessante, eu tenho lido muito isso na economia circular, pelo menos. Muito bom. Pois a gente vai amadurecer. A gente ainda está na parte. A gente fez o primeiro artigo, né? Que foi um apanhado geral, né? A gente fez um bibliométrico com uma revisão sistemática. E aí a gente vai fazer outra revisão sistemática, que é para entender de que forma tem sido mensurada essa educação financeira, principalmente no Brasil, porque ainda é muito pouco explorada, né? Redundantemente falando, né? Não tem praticamente pesquisas, e a gente vai ver de que forma é mensurada, e aí depois que a gente tiver uma ferramenta bem lindinha de como fazer essa mensuração, aí fica bem mais fácil fazer qualquer outra coisa, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou trazer alguns pontos, então, sobre o seu artigo, tá? Que eu li um pouquinho e deixei mais detalhado. Eu acho que o primeiro ponto é aquele mesmo. História sistemática, para mim, foi nova. Eu acho que uma evolução natural seria fazer uma revisão sistemática. Por mais que seja um artigo de aula, né? A gente vai criando os artigos de aula aí. De repente, é um artigo que você consegue emplacar uma publicação, sistematizando essa revisão, né? Então, acho que isso daí seria... É um tema que me parece muito interessante. Eu confesso que eu nunca tinha... Eu estudo esse tema, estudo até cadeia de suprimentos com a professora Adriana em alguns momentos, né? O meu foco é mais em transformação digital. E eu realmente nunca tinha parado para pensar nessa cadeia curta, né? Que você acaba trazendo aqui. Então, acho que pode ser uma possibilidade. Inclusive, até... falando nisso, né, você traz a definição da cadeia curta na introdução, no seu segundo parágrafo. Um canal curto, distribuição, pode ser uma estratégia de marketing, tal. Eu não conheço o termo, tá? Então, talvez seria interessante você jogar um pouco para cima isso daí, para você já começar ali para o leitor falando, olha, eu imaginei, né, cara, cadeia de suprimento curta, você pensa que é uma cadeia de suprimento curta, mas é legal você trazer ali no início da introdução para colocar todo mundo na mesma base. Pode falar, Maria, depois eu passo Desculpa te interromper, mas é porque, assim, claro. Na nossa região é bastante forte, então por isso meu interesse. A gente tem um artigo, inclusive, que já foi para a revista, já está na segunda ou na terceira revisão, que ele trata basicamente de marketing voltado para cadeias curtas, né? Que também verifica e trabalha também essa questão da sustentabilidade dessas cadeias curtas. Aqui, na nossa região, é muito forte questão de feirinhas, né?
do produtor local, e as pessoas têm essa cultura de comprar diretamente com o agricultor familiar. Então, por isso, porque aqui na nossa região, a gente fez uns testes e verificou que a nossa experiência, né, de consumo com essas feirinhas é bem maior do que no restante do Brasil, né? Então, basicamente, a nossa alimentação ela é sustentada com base na agricultura familiar. Muito legal, muito legal. Mas tenta trazer esse conceito, aí você deixa todo mundo na mesma base, né? Eu, por exemplo, sou uma cesta de orgânico, né? Eu também estou nessa cadeia curta aí de produtor rural lá de Piracicaba. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse termo, então, de repente, colocar em cima, acho que pode fazer sentido. Um outro ponto que eu trouxe aqui na sua discussão, o primeiro parágrafo da sua discussão, ele é um pouco categórico quando fala que a cadeia de suprimento ela tem uma característica específica que é a sustentabilidade. Você citou aqui o Aguiar 2018. E eu achei um pouco taxativa essa frase, no sentido de será que todas as cadeias de suprimentos têm realmente essa característica de sustentabilidade? Talvez seria melhor explorar um pouco mais, porque tem algumas cadeias de suprimentos assim, que sinceramente eles não estão se importando, tá, com sustentabilidade. Só a gente pensar, por exemplo, o caso fast fashion. Então, ali vale a pena mostrar que em alguns casos, como produtores locais, regionais e tudo, ela tem essa característica de sustentabilidade e outros, infelizmente, não. E é para isso que a gente está aqui estudando e tentando ver como que facilita essa transição, né? E aí, para finalizar, só o último apontamento que eu fiz aqui do teu artigo é justamente a questão de você trazer uma contribuição prática, talvez casos mais práticos. Você diz que aí na região tem muito exemplo de cadeia curta, e eu acho que é legal listar isso, evidenciar, porque você traz a teoria, funciona assim, funciona assado, a teoria está dizendo isso, e aqui na região já funciona desse jeito. Eu acho que pode agregar um pouco aí. E eu falei que ia finalizar, mas tem um último comentário aqui. Legal. Você trouxe aqui como sugestão de trabalho futuro, fazer uma análise biométrica pesquisando palavras-chave como sustainability, local food system, green and short supply chain. Eu acho que talvez seria mais interessante você definir um contexto para poder fazer essa revisão sistemática. Por exemplo, benefícios e barreiras para poder implementar uma cadeia curta, ou desafios, ou não faz uma coisa assim tão ampla, sabe? Eu acho que vale a pena você focar em um determinado fator que você quer listar, ou um determinado contexto. Eu sempre penso exemplo de tecnologia, que é isso que eu estudo, mas, por exemplo, a adoção das tecnologias em cadeias curtas. Você vai estudar uma parte do fenômeno. Quando fala de cadeias curtas de uma forma muito geral, talvez na hora de vir para a revisão sistemática da literatura você não tenha uma consistência tão grande ali nas suas observações, mas se você fala benefícios e barreiras, desafios, transformação digital, apicultores, né? Você deixar um pouco mais focado aí, eu acho que pode ser uma forma da tua revisão sistemática ter um pouco mais assim de facilidade para entrar no journal, tá? Mas era isso que eu queria trazer para você. Muito bacana o teu artigo, realmente não conhecia essa expressão e aprendi aqui um pouco com você também. Eu gostaria agora de abrir para a gente finalizar. A gente tem ainda 20 minutos, tá? Porque não teve outro grupo, então a gente até tem um pouco de tempo, mas eu acho que já vale a pena a gente rumar aqui para a etapa final da apresentação. Então, professora Gabriela, se você quiser fazer um fechamento ou umas últimas considerações, a gente já finaliza a nossa discussão. Bom, pessoal, só gostaria de agradecer a presença de todas as apresentações, as discussões eu acho que foram interessantes, a gente sempre aprende, né? Esse é muito prazeroso ter essa profissão, né, de pesquisador, que a gente sempre aprende e isso é muito gratificante. Queria, de novo, agradecer a presença de todos, então, e eu devolvo a palavra ao Felipe ou à Júlia, né? O próprio Ademar está por aí. Obrigada, pessoal. Para mim, estou satisfeita com as discussões, com os comentários e com as respostas, né? O nosso bate-papo foi muito produtivo. Maravilha, eu queria agradecer então a todos os participantes, trabalhos muito interessantes. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma discussão para tentar auxiliá-los nesse próximo passo, que seria o caminho natural da publicação. Eu queria agradecer à professora Gabriela Scur, eu não sei se eu falei certo, tá? Desculpa se eu falei errado, pela moderação do nosso debate aqui. Eu acho que trouxe ponderações super importantes para os trabalhos. E eu deixo vocês aí, eu faço o convite, na verdade, para todo mundo que está online, para acessar a plataforma do CMAD e entrar na sessão de network que está lá disponível para vocês. Então, lá vocês conseguem se conectar com outras pessoas também, tá? Júlia, você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, o que eu queria, né, perguntar, eu perguntei. Eu também considerei a sessão muito interessante, até porque teve um trabalho a menos, mas a gente conseguiu conversar bastante, porque são trabalhos
de fato, de nichos bem específicos, mas que agregam, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria e quando a gente vai e leva a teoria para aplicação numa área específica é quando a gestão de fato se realiza, se concretiza. Então, acredito que os dois trabalhos ainda podem evoluir bastante. E quero agradecer a todos a presença e pedir desculpa por qualquer confusão aí no início. E é isso. Muito obrigada a todos. É verdade, eu tive um probleminha aqui, eu fui no laboratório do FEA5 e não estava conectando, estou meio improvisado no computador, mas deu certo, no fim deu certo, Júlia, obrigado aí por me cobrir por esse Imagina. tempo, tá? Acho que não atrapalhou a discussão. Então, obrigado Foi a ótimo. todos e a todas, e a gente vai se falando. Um abração, até mais. Tchau. Não esqueça de Gente, responder foi aí a ótimo. pesquisa, tá? Esqueça. Ok. Valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau.